Experimentar uma vida baseada na autonomia, na cooperação e nas trocas saudáveis. É isso que a gente busca, né, ao trabalhar pelo comum. E foi isso que a gente tentou fazer com a colaboradora Artes e Comunidades. Eu tomei contato com a metodologia da colaboradora na Espanha. A ideia era trabalhar com um conjunto de pessoas que tivessem grandes expertises, ou mesmo expertises desconhecidas, mas que elas pudessem cooperar entre si e isso pudesse alavancar o processo de criação de iniciativas, né? A gente criou a colaboradora Artes e Comunidades, pensando daí não em empreendedores, mas em criadores. 3 principais princípios permearam todo o processo da colaboradora. O primeiro deles foi a questão da autogestão. A gente tinha um fundo de formação e um fundo de material coletivo que deveria ser autogerido pelo grupo inteiro. O segundo princípio foi a questão do cuidado. A gente queria que o cuidado permeasse todas as relações dentro da colaboradora. E aí, o último dos princípios foi a questão da moeda social do tempo. O nome do projeto é Colaboradora. Então, a gente queria que a colaboração tivesse presente nas relações do grupo e na relação com o Instituto. Nós aprendemos a trabalhar processos colaborativos para a criação artística e, ao mesmo tempo, a gente desenvolveu a nossa capacidade de incidir em territórios complexos como esse a partir, de fato, de mecanismos de diálogo, de escuta, que sejam mediadores da produção de transformação social. Esse território aqui da Bacia do Mercado, ele é muito particular de Santos, eu acho. Ele é muito atemporal, ele é muito antigo, as casas, as ruas, tudo remete a um tempo que não é hoje, mas as vivências das pessoas é muito atual. E a gente o tempo todo falou, ao mesmo tempo que ela é, obviamente, uma região que foi esquecida pelo Estado, em certa medida, né? Ela sofre de um abandono, não só pelo Estado, mas também pela sociedade da Baixada Santista, né? Que não quer habitar essa região. Ela também cria um espaço, um certo vazio dos controles. Então você anda nas ruas da imediação do mercado e você vê as pessoas fazendo fogueira na rua. É bastante impactante circular aqui e acho que me senti atravessada em muitos momentos por muitas situações de conflito, muitas situações de uma vida pulsante, mas também de abandono, de fome. Acho que em alguns momentos esse território me rasgou nesse sentido de que é uma zona que parece que está muito embrutecida, muito machucada, ferida. Identificar aquelas pessoas na rua, identificar que há um padrão de violência, de coerção daquelas pessoas, que há realmente, né, uma exclusão feita de classe, de cor e de gênero, me deixou muito abalada. Esse território é muito complexo. A gente começou a interagir com ele, a gente começou a entender. E nós estamos trabalhando nessa dimensão do sensível, como essas pessoas estão se sentindo, como elas estão se relacionando com a sua própria existência, que tipo de vida que elas querem a partir daqui. É um processo que eu acho que só a arte como mediador, só a cultura como mediador consegue chegar, que é nessa escuta do sensível, né? Durante todo esse processo a gente conviveu bastante com a loucura, com a fome, né? Com o descaso, e mesmo assim a gente foi acolhida pelas pessoas na rua que acreditaram na gente e toparam fazer esse processo junto, né? Então ele é muito rico nesse sentido, né? De quanto menos você tem, mais você doa, né? Porque as pessoas doaram o que elas nem tinham pra gente, né? Acho que foi uma troca, assim, tipo, a minha presença com a vivência deles. Não transforma, assim, mas acho que dialoga com o que eu tava querendo trampar. Que é, tipo, das pessoas não terem com quem conversar e eu ser meio calado, só que se eu vejo uma pessoa que, tipo, tá em situação de rua, ou com uma pessoa que tá em situação de vulnerabilidade, eu consigo ter uma empatia por ela e conseguir conversar com ela o pouco que eu entendo do planeta, assim, da vida. As derivas que eu fiz me ensinaram bastante sobre território e sobre escuta também.
Eu reparei que, assim, há muita vida num lugar onde a própria prefeitura, os próprios moradores da cidade não enxergam vida, enxergam só como ponto de passagem. Depois que teve essa pintura aqui, chamou muito mais atenção. E vocês trouxeram muita alegria aqui para nós, todo mundo pergunta quem foi que fez. E o que é bonito, todo mundo quer ver, né? Eu me apaixonei, assim, porque é um território muito rico, né? Porque tem muitos contrastes aqui. Muito rico, muito denso. Significar esse espaço, eu acho que não existe essa palavra para esse lugar, né? Aqui a gente vem ressignificar, né? Porque as histórias já estão aqui. Ele abre, assim, um espaço para as pessoas verem que existe outra realidade. Não só que a gente vive aqui no bairro, entendeu? Eu acho que na realidade o que falta bastante, assim, é a molecada ter uma forma de se expressar, né? Hoje em dia eu trabalho só me expressando, né? 24 horas do dia. Porque se tu não consegue se expressar, se tu não consegue falar o que tu sente, isso daí vai virar ódio. Então você vê que tem uma importância crucial de dar voz, né? De dar voz, de trazer a arte como um meio dessas pessoas poderem, de repente, estar em si mesmo, se conectar. Para criar com alguém você tem que se apaixonar, né? Não dá para você ter um desafeto com alguém e colaborar no trabalho artístico da outra pessoa. E eu acho que a colaboração ela é muito mais aleatória, às vezes, sabe? Ela é aleatória ao tempo, assim. Então eu acho que o espaço é mais propício à colaboração do que a gente falar assim, então vamos colaborar? Às vezes você pode sentar, eu vi esses processos acontecendo, e ficarem 3 horas escrevendo um projeto junto, elaborando um número, pensando junto, e aquilo foi muito rico. E às vezes 2 pessoas podem sentar, fumar um cigarro juntas e conversar algo muito potente que em 10 minutos foi tão importante, tão válido quanto as outras 3 horas de conversa. Então, eu acho que a colaboração é difícil de medir. É um olhar, é uma palavra, é uma atenção, um toque. E eu acho que cada troca que aconteceu aqui com cada pessoa, elas são muito singelas. Eu vi que todos os processos em que eu estive se deram por empatia. E simplesmente para as pessoas me reconhecerem e me verem e falarem, não, eu acredito no que você faz, eu acredito no que você vai produzir e eu quero estar com você dentro desse processo. Foram poucos, mas eu senti verdadeiramente essa rede que se formou ao meu redor, até mesmo para que eu não caísse. Foi justamente dessa colaboração que eu precisei mais. Dessa afetividade, dessa empatia com o meu trabalho. Lá no começo tinha várias expectativas, muitas incertezas, mas muita vontade de vivenciar esse trabalho na colaboradora. E ao longo desse tempo todo, muitas coisas aconteceram e ao mesmo tempo parece que foi pouco tempo para processar tantos acontecimentos assim. Eu entrei na colaboradora, era muito vago para mim ainda o que era arte, o que era ser artista, o que era experienciar esse mundo a partir de um corpo negro. Desde quando eu passei a frequentar mais o Procomum, trocar mais com outros artistas, as coisas foram ficando muito mais claras e amadurecendo todas as ideias que eu tinha antes. Desde lá pra cá, a minha concepção e a minha arte em si tem ganhado uma outra forma. O jeito que eu me enxergo é um outro jeito agora. Foi o ano que eu mais fiz trabalhos artisticamente, então acho que calhou tudo muito certo, assim. Eu acho que muitas das pessoas daqui do território jamais se imaginaram como artistas, mas ao enxergar os artistas da colaboradora, talvez possam ter pensado, poxa, talvez eu seja um artista. Eu acabei redescobrindo em mim uma bailarina que eu não sabia que existia, então eu coloquei pra fora. A partir daí eu faço balé,
Então, tipo, eu me sinto bem assim. Eu me possibilitei, né, me sensibilizar com a arte. O que esse processo fez por mim foi de emergir uma artista e que esses processos continuem dentro de mim para além de eu estar aqui ou não. A colaboradora me trouxe isso, uma consciência de que realmente eu posso fazer arte e que talvez eu realmente deva fazer, que é um dever meu continuar fazendo.